na frente, Deus na frente, Deus na frente, na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo. Paz do Senhor a todos que estão dialogados conosco. Glória a Jesus, aleluia. Coisa boa, né, irmão Cristian? Glória a Deus. Estarmos Aleluia. aqui. Glória a Jesus. Meus amados, nós estamos localizados aqui na Avenida Farrapos 312, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E temos também, quem está na frente desse trabalho, pastor presidente Humberto Schmidt Vieira. E também nós temos o nosso líder, o líder da Superintendência da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, né? Glória a Glória a Deus. Deus. Viemos aqui para apresentar este programa debaixo da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Nós até vemos tem um tema bem interessante, né? Glória a Deus. Qual é o tema, irmão Christian? A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão dialogados conosco. Hoje nós vamos falar a respeito do passado. Amém? Glória a Deus. Dê o versículo para nós. Nós vamos ler o versículo agora. Glória a Eclesiastes Jesus. capítulo 7 e o verso de número 10. Aquele que tem a sua Bíblia em casa pode acompanhar conosco. Glória a Deus. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não seria sábio perguntar assim. Este é o tema de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia, Jesus. meus queridos irmãos, né, jovens que estão dialogados conosco, glória a Deus, nós vamos falar aqui a respeito do passado. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Quem é que não tem um passado, né? Todos. Todos têm um passado, né? Tem uma história, né? Exatamente. Tem uma história, e essa história é o passado. Todo mundo tem uma história do seu passado, né? Exatamente. Quantas dificuldades, quantas circunstâncias, né? Todo jovem passa, aleluia, glória a Deus, antes passa. da sua conversão. Glória a Jesus. E é interessante, irmãos, este versículo que é o tema, né? Onde o irmão Cristo leu ali, né? Não, né? Jamais diga, porque foram teus dias passados melhores do que este. Não seria sábio. Em outras versões dias, né, que não tem a sabedoria, se disseste desta forma, né? Em outras versões fala desse jeito. Então, meus irmãos, nós vamos falar aqui exatamente sobre isso, né? O passado, todo moço, a moça, o jovem tem o seu passado. Glória a Deus, tem o seu passado. Glória a Jesus. Exatamente. Nós vemos na palavra de Deus, enquanto o irmão estava falando, o tremendo da palavra de Deus é que quando nós estudamos a Bíblia
e Deus nos dá o tema. Só que eu glorifico a Deus que quando nós estudamos, Deus nos dá as revelações. Mas conforme nós chegamos perante a presença do Senhor, o Senhor começa a revelar, Ele começa a acrescentar a revelação. Glória a Deus por isso. Como o irmão estava falando sobre o passado, existe 2 tipos de passado. Existe o passado bom, que é na presença de Deus, e o passado negativo, o positivo e o negativo. Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos em uma campanha, eu vou falar agora, o nosso diácono Jefferson vai lembrar disso. E nós estávamos em uma campanha, se não me falha a memória, põe a boca no pó e talvez ainda haja esperança. E naquela madrugada eu lembro que Aleluia. Quando nós saímos da oração, se não me falha a memória, era da meia-noite até as 3 da manhã. E quando nós saímos da oração, eu vi um rapaz de camisa de time, eu vi um rapaz, ele estava até com luzes no cabelo, e naquele exato momento, quando nós estávamos saindo da oração, uma oração fervorosa, eu olhei para ele e lembrei do meu passado. E lembrei do meu passado exatamente como eu era. E surgiu algo no meu coração, e não era positivo, era negativo. E na hora, eu lembro como se fosse hoje, o nosso diácono Jefferson, que é o líder da nossa juventude na área Bom Jesus, Deus deu a revelação para ele na hora, que foi exatamente esse versículo que ele olhou para mim e disse: não digas que os teus tempos passados foram melhores do que esses que estão agora, pois não seria sábio dizer assim, porque a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne de todas as coisas e por ninguém é discernido. E só para falar rapidamente um passado positivo, como eu trouxe um negativo, eu quero trazer um positivo. A palavra de Deus diz que quando Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, a Bíblia diz que quando ele vai enviar queijo, que ele vai entrar na guerra, ele vai lá só para enviar queijo e pão para os seus irmãos, como seu pai tinha mandado Jessé, o belemita. E o rei Saul chega nele e pergunta para ele: tu não podes ir à peleja porque tu és moço, tu és um moço, e esse gigante Golias, ele é homem guerreiro desde sua mocidade. Aí Davi apresenta o passado dele, ele vai falar do passado dele. Olha, mas eu também tive um passado, e quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, vinha um leão e vinha um urso, e eu a peguei pela barba e o feri e o matei, tanto o leão quanto o urso. Mostrou todo o currículo pro rei. Ele mostrou o passado dele, o Glória passado a dele Deus. era positivo. E hoje em dia, como é difícil nós ter um passado, trazendo para os dias de hoje, um passado recente, né? Porque ele recém estava entrando em uma outra batalha, mas ele tinha um currículo bom. E hoje em dia todos nós passamos por algum passado, e Deus sempre nos ensina alguma coisa, né? Com certeza, né? Que interessante essa passagem, né? Que Davi, né, aos olhos do rei, ele olhando para Davi, ele era um inexperiente, né? Não tinha experiência nenhuma, né? Mas Davi já tinha vencido, né, no secreto com Deus, Glória a Deus, né, no particular com Deus. Aleluia. Davi já tinha vencido um urso, um leão, né? E é interessante, né, que aos olhos humanos, né, o rei olhou com uma visão humana, Exatamente. né? Olhou para a aparência de Davi e olhou para Davi, mas é moço, inexperiente, né? Isso aí não, né? Ele olhou assim e viu que, sabe, mas Davi tinha um currículo muito bom, né? Com Deus, Passado bom. um currículo bem interessante, né? E aí ele começou a mostrar o currículo pro rei, e o rei então se agradou daquele currículo. né? Mas como tu? Não, mas é isso aí mesmo. Eu matei um urso, matei um leão. Um leão, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Aleluia. Mas aí o que o rei fez, né? Disse, então faz o seguinte, Davi, coloca as minhas armaduras, né? E ele foi obediente, né? Ele foi obediente. Ele ouviu a voz do rei. E é interessante que esse jovem, né, pelo fato dele colocar, né, as armaduras, né, ele foi submisso ao rei. Submisso ao rei. Mas quando ele foi caminhar mais um pouquinho com aquela armadura, ele disse, não, peraí, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele aprendeu com Deus. Nem com espada e nem com lança, porque ele aprendeu que quando ele matava leão e quando ele matava o urso, não era com espada nem com lança, mas era em nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente. Glória a Deus. Glória E a é interessante que esse passado de Davi
Ele é um passado bem edificante, glória a Deus, porque é um passado que foi com Deus, né? E é interessante, né? E ele é quando ele era moço ainda, né? Quando ele era um jovem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele passou um período com Deus, Exatamente. né? E aí ele apresenta para o rei. Glória a Jesus. Agora, irmãos, que coisa tremenda, né? Glória a Jesus. É que quantos jovens, né? Tem um currículo bom. Verdade. Tem um currículo bom. Já venceu um urso. Já venceu um leão. Né? Já livrou uma ovelha, certo? Né? Ajudou um parente seu. Exatamente. Né? Ajudou um jovem na igreja. Né? Mas, de fato, né? Quem sabe tu passou por todo esse currículo maravilhoso. Glória a Deus. Esse currículo interessante. Glória a Jesus. E agora alguém está olhando para você e pensa que você é inexperiente. Está desprezando esse jovem. E Deus não julga segundo a aparência. Né? Tanto que quando ele foi ungir, Deus mandou Samuel ungir a Davi. Na palavra de Deus diz que ele foi até a casa de Jessé o belemita, e a primeira coisa que Deus disse para ele, que Deus não olha como o homem mesmo olha o homem, né? O homem olha segundo a aparência, mas Deus olha segundo o coração, tanto que o apóstolo Paulo vai ter a revelação em Atos, que Davi foi o segundo coração de Deus. Ainda então quer dizer que o passado de Davi ainda continua sendo presente, porque ele deixou um bom testemunho. Com certeza, né? E o testemunho também, né, irmãos? Edificante. É edificante. E é interessante, né, que, glória a Deus, que Davi então ele vence, né, depois que ele vai lá atacar aquele gigante. E ao atacar aquele gigante, Davi, né, agora mais uma vez o currículo dele fica bom. Né? Fica bom, exatamente. Né? O rei percebe então que ele não é assim, peraí, eu com os meus olhos humanos eu olhei para esse jovem, achei ele inexperiente, né? Mas quando ele venceu aquele gigante, derrubou aquele gigante por meio do nome de Jesus, aleluia. Né? Após ter caído aquele gigante, o rei observa e olha e vê algo diferente naquele moço. Aleluia. Né? Porque ele era um jovem que foi treinado por Deus. Glória a Deus. Treinado por Deus no secreto. Verdade. Né? E quantos de nós, irmãos, né? Qual é o jovem, né, irmãos, que não está, quem sabe, dialogado conosco agora, né? Não está sendo treinado por Deus no secreto. Exatamente. Não é. Treinado por Deus no secreto. Está vencendo algumas guerras no secreto, está vencendo algumas lutas no secreto, né? E alguns até, quem sabe, olha para ti e olha para ti e acha que você é inexperiente. Glória a Deus. Mas é interessante que a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3 e versículo 18, diz a Bíblia Sagrada, né? E verei a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Glória a Deus. Porque agora o irmão falando isso, me vem a revelação, porque glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando Samuel olha os irmãos dele, ele diz, né, certamente é esse ungido que Deus mandou. E quando o irmão estava falando ali sobre, então vereis entre aquele que serve e aquele que não serve, quando aquele gigante, que a Bíblia diz que aquele gigante Golias começa a gritar dizendo, não tem homem para vir me afrontar, escolhe dentre vós um. Aí aparece exatamente quando a igreja, quando nós estamos sendo provados verdadeiramente por Deus, aí aparecem os verdadeiros homens de Deus, porque os irmãos de Davi não eram verdadeiramente servos de Deus, mas Davi era, porque quando ele ouve aquela afronta do gigante, a Bíblia diz que Davi diz, mas como assim, quem é esse, pois incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. E nós vemos que Davi ele não foi apenas desprezado pelo rei, mas sim pelos seus irmãos, porque quando ele vai levar pão e ele vai levar queijo, os irmãos dele dizem assim, ó, Davi, o que tu vieste fazer aqui? Bem sei eu a presunção do teu coração, e tu vem aqui para nos envergonhar, Davi. E também não só os seus irmãos, mas o gigante diz para ele, quem é tu para vir contra mim?
tirarei a tua cabeça e darei para as bestas feras do campo. Mas graças a Deus que Davi estava ligado em Deus e Deus concedeu a vitória, porque aquela pedra que Davi lança na testa do gigante, se nós for ler na epístola de Pedro, a Bíblia vai dizer que aquela pedra representa Jesus Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, né, irmão Cristo? É verdade. Glória a Deus. Né? Ele derruba aquele gigante, o gigante cai, glória a Jesus, e ali o currículo dele fica melhor ainda. E é interessante, né, que Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons na face da terra. Deus observou, imagina que coisa tremenda, né, irmãos? Deus olhando toda a terra e enxergou um pequeno jovem, de pequena estatura, glória, cuidando das ovelhas, né? E Deus assim, olha, eu enxerguei algo diferente na vida desse jovem. Aleluia. Né? O jovem Deus começa a usar aquele jovem. E é interessante, irmãos, né, sobre essa revelação que Deus deu aqui para nós, irmão Cristo. Aleluia. Sobre o treinamento de Deus no secreto. Aleluia. Né? O treinamento de Deus no secreto. Quantos jovens, irmãos, né? Às vezes alguns olham, observam e olham para o jovem e vê que ele é inexperiente, né? Com uma ótica humana, com uma visão humana, né? É claro que nós, os líderes, quando nós oramos, Deus revela a nós, né? Qual é o jovem que Deus mostra. Não, esse jovem, né? Ele tem um currículo assim, assim, assim. Deus mostra todo o currículo do jovem para nós quando estamos orando. E agora, irmãos, é tão tremendo, irmãos, né? Quando o jovem ele busca a presença de Deus no secreto. Aleluia. E ele está passando pelo treinamento de Deus no secreto. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse jovem, irmãos, ele encontrou a felicidade. Verdade. Ele encontrou a felicidade. E é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Jamais diga que teus dias passados são melhores do que este. Os dias de hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, tu jamais vai chegar e vai dizer, né? Imagina eu dizer assim, não, eu sou feliz naquilo que eu fazia antes. Exatamente. Eu sou feliz quando jogava um futebol, né? Eu sou feliz quando eu ia para um baile. Eu sou feliz quando eu ia beber, né? Eu sou feliz quando eu fazia tudo isso. É isso que Salomão está dizendo, né? Não seria sábio se dissesse assim, que os teus dias passados são melhores do que este. Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando o povo, a Bíblia Aleluia. diz que Deus manda Moisés, né? Ele levanta aquele libertador em Êxodo capítulo 3, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. A Bíblia diz que Deus concede poderes a Moisés, ele vai, Deus endurece o coração de Faraó, aí o povo é levado. Depois Deus tira o povo e traz o povo para o deserto, e Deus começa a aperfeiçoar o povo no deserto. E o povo começa a murmurar e dizer, e o povo começa a lembrar do passado, dizendo, mas lá no deserto não teria sepulcros, não teria lugares para nós, quando nós morrer, sermos enterrados no deserto, não teria, lá no Egito não teria pepino, não teria cebola, não teria melão, não teria carne. O povo estava ganhando maná de Deus, e muitas das vezes nós estamos ganhando maná, o pão do alto, do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, eles achavam que a felicidade deles estava nas coisas dessa terra. Exatamente. E o próprio apóstolo Paulo disse que se a minha esperança estiver apenas nas coisas dessa terra, eu sou o homem mais infeliz do mundo. Olha só, irmãos, que coisa, né? Então, isso quer nos dizer que aqueles homens que estavam no deserto, a esperança deles estava somente na comida. Por isso que Jesus, quando ele estava pregando para as multidões, Jesus, ele tinha um dom tremendo, ele discernia o coração. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus discerne o coração deles e diz, vocês estão me seguindo só por causa do pão e do peixe, mas o coração de vocês não está em mim. Por isso que o profeta Isaías diz, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o tesouro. E quando nós falamos de coração, a Bíblia está dizendo do homem interior, do sentido, da razão, né?
Então, Deus ele é fiel. E eu queria aproveitar isso e ler uma palavra, com a permissão do nosso diácono Jefferson, que se encontra em Lucas, capítulo 9, Glória a Jesus. e o verso Aleluia. de número 60 ao 62. Lucas, capítulo 9, verso número 60 ao 62, que diz assim: Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixai-me primeiro despedir-me dos que de casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que nós podemos entender? Como nós estamos falando do passado, e todos nós temos um passado, a Bíblia diz que Jesus, quando ele começa a pregar para aqueles homens, um deles diz: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Aí Jesus diz: Deixa os mortos enterrar os mortos e vai tu e anuncia o reino de Deus. E Jesus está dizendo para eles aqui: todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Se nós for fazer uma comparação com esta palavra e levar para o Antigo Testamento, quando nós vemos Eliseu, que ele estava trabalhando se não me falha a memória, na 12ª junta de bois, ou na 12ª, a Bíblia diz que quando Elias, que é uma tipificação de Cristo, e Eliseu representa nós, servos, a Bíblia diz que quando Eliseu olha para ele, a palavra de Deus diz que Eliseu ele vai começar a seguir a Elias. E ele diz: primeiro deixa eu me despedir do meu pai. E nós fazendo uma comparação com esta palavra, esse homem aqui, por que Jesus ele não atendeu o pedido deste homem aqui que queria enterrar o seu pai que estava morto? Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar o pai e a mãe, mas aí está o grande mistério dessa palavra. Ele queria honrar o pai dele, enterrando o pai dele, quando o pai dele já estava morto, já não tinha mais o que fazer pelo pai dele. Por isso que Jesus diz, ele tinha que honrar o pai dele enquanto o pai dele estava vivo, mas agora Eliseu, o propósito do coração de Eliseu foi diferente, porque o coração de Eliseu quis honrar o pai dele enquanto estava em vida. E esse é o grande, muitas das vezes, aí Jesus diz para nós: olha, todo aquele que colocou a mão no arado e olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Homens de Deus, né? Homem santo. Exatamente. Exatamente. E a palavra de Deus diz, né, que nos últimos tempos, o apóstolo Paulo diz que Timóteo, se não me falha a memória, não. Diz ali que Timóteo, capítulo 4, se não me falha a memória, diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, trabalhosos, homens queixosos, homens que mais amantes de si mesmo, mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus, que se entregariam às loucuras. E é por isso que hoje em dia está difícil seguir a Deus verdadeiramente, como a palavra de Deus diz, e o próprio Jesus diz que se a palavra de Deus, se o tempo não fosse abreviado por amor aos escolhidos, nem os escolhidos mesmo suportariam, por causa dos últimos tempos. Verdade. Exatamente. Glória a Deus.
Menos. Exatamente. Treinam menos. E aí por que ele passa por esse treinamento, né? Porque Deus quer lhe preparar para algo maior. Né? Exatamente. Para algo maior. E é interessante que até os discípulos que Jesus escolheu, os 12 discípulos, eram jovens. Passaram pelo Jesus prova. escolheu os 12 jovens. E Jesus trouxe eles e deu um treinamento para eles. Exatamente. Trouxe os 12 jovens. Só que daí o que esses 12 jovens, irmãos, eles tiveram que abandonar o seu passado. Exatamente. Tiveram que abandonar o seu passado. Tiveram que abandonar as coisas terrenas. Exatamente. E fazer a vontade de Deus. Exatamente. Não, então, irmão, será que eu vou ter que deixar de estudar? Não. Será que eu vou ter que deixar de fazer faculdade? Não. Será que eu vou ter que deixar de fazer o trabalho? Não. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Por isso que ele diz, né, que em Lucas 9, capítulo 9, verso 23, e dizia ele a todos: se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tomando a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua alma por amor de mim, esse achará um tesouro, né? Nós somos levados como ovelha perante o seu tosqueneador. E enquanto o irmão estava falando ali como jovens, e Deus deu um grande ensinamento também para o Pedro, né? A palavra de Deus diz que quando Jesus encontra eles, Jesus diz: deixai tudo e segue-me. E a palavra de Deus diz que eles começaram a seguir a Cristo. Eles deixaram as redes, porque Pedro era pescador. Mas imagina, irmão Cristo, né? Jesus escolhe eles, né? Para uma grande obra. Para uma grande obra. E eles eram o quê? Experiente ou inexperiente? Eles eram experientes nas redes. Nas redes, né? Eles eram experientes nas redes, nas coisas físicas. Agora, ali na parte espiritual, eles eram inexperientes. Então Jesus pegou e fez o quê? Jesus escolheu eles e começou a andar com eles. Começou a moldar eles. A moldar eles. Começou eles passaram a ser treinados, né? Pelo mestre chamado Jesus. Tanto que, pegando Pedro como exemplo, quando Jesus ele se apresenta para Pedro numa pesca, e a Bíblia diz que eles tentaram pescar a noite toda, mas eles não pegaram nada. Olha Jesus mostrando para ele. Por isso que a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. É ele que dá o fruto, né? Exatamente. E ele diz assim, e ele acaba dizendo para Pedro: agora lance a rede. E daí Pedro diz: tá bom, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, ele pega 156 grandes peixes, de modo que a rede não se rompe. E Deus me deu uma revelação nessa palavra. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Quando ele diz assim: Pedro, que ele diz, né? Senhor, todos te negarão, mas eu não vou te negar, eu vou ser fiel até a morte. Aí Jesus diz: Pedro, te acalma. Ele diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas sabe qual foi a simbologia que Jesus quis dizer para Pedro nesse exato momento? Porque quando Jesus morre, Jesus tinha que deixar um deles como pastor, e Jesus escolheu Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro faz a primeira pregação, ele ganha quase 3.000 almas. E depois na segunda pregação 5.000 almas. Então foi quase 8.000 almas que Pedro ganhou para Cristo, e ainda ele ficou como pastor. E a Bíblia ali diz que a rede não se rompeu e todos os peixes ficaram ali. Jesus estava querendo dizer: Pedro, tu vai ser pastor um dia e tu vai lançar a rede, que é a minha palavra, e nenhuma ovelha vai se perder. Era esse que Jesus estava querendo ensinar. Aí ele passou pelo treinamento. Ele passou pelo treinamento. Ele passou pelo treinamento. Mas todos os discípulos estavam sendo treinados. Todos. Estavam sendo treinados. Até ele chegar onde o irmão Cristo, né, tá falando a respeito, onde Pedro chegou. Glória a Deus. Imagine, irmãos, depois que Jesus escolheu Pedro, né, encontra aqueles 4 pescadores, né, e chama eles, vem. Glória a Deus. E aí então ele pega todo, né, ele atira aquela grande rede e escolhe os 12 e vem com ele. E é interessante, irmãos, que Jesus vai dando um ensinamento
e um treinamento para aqueles jovens. Eles vão aprendendo com Jesus. E o que é interessante, irmão Christian, Glória a Deus. que Pedro, quando ele sai do barco, Tiago, né? Tiago, João, André, né? E os outros discípulos também, eles vão andando. E é interessante, irmãos, eu imagino comigo, irmão Cristo, Glória a Pedro Deus. andando Aleluia. e pensando na rede. Tá caminhando com Jesus, tá vendo os milagres, tá vendo Jesus sentado num barco, Aleluia. né? Quando Jesus ali então, Jesus está caminhando, depois porque Pedro, né? Ele vai pescar, ele se senta naquele barco depois de ter pescado a noite toda. Jesus escolhe o barco de Pedro, senta naquele barco, dá o ensinamento. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, né? Imagina Pedro na sua mente, sempre pensando nos peixes, sempre pensando naquela rede. Ou seja, o passado estava dentro de Pedro. Quantos jovens estão com a sua rede na mente, irmãos? Verdade. E existe 2 tipos de passado até mesmo nessa parte do Pedro, né? Porque o passado bom da rede é que quando Jesus encontra ele, o que Jesus diz para ele? Simão Pedro, de ti eu farei pescadores de homens. Vem após mim, eu farei de ti pescadores de homens, de almas. E Pedro se alegra com aquilo. Então tinha um passado bom. Só que também teve um passado ruim, porque quando Pedro, após negar a Cristo, a Bíblia diz que ele volta a pescar. E nós vamos para João capítulo 21, a Bíblia diz que eles estão todos pescando. E quando Jesus já era a 3ª vez, se não me falha a memória, que estava se apresentando para eles após ter sido ressuscitado. E quando João vê Cristo de longe, ele diz, eu acho que é o mestre. E daí quando Pedro observa aquilo, olha, eu fiquei pensando nessa revelação que Deus me deu. Quando Pedro vê que é o mestre, Pedro fez uma coisa que nenhum deles tinha feito. Isso me lembra também que quando Pedro estava naquele grande tempestade, ele disse, Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. Aí Pedro vai e caminha por cima das águas. E daí, novamente, nessa 3ª vez, quando Pedro observa o mestre, a Bíblia diz que eles estavam a 200 côvados longe do mestre. E todos eles foram de barco, mas Pedro foi nadando. Mas o que me chama a atenção ali é que quando Pedro observa o mestre, a primeira coisa que ele faz é colocar a túnica, é colocar a casa em ordem. A primeira coisa, quando ele observou o mestre, a Bíblia diz, e Pedro estava nu. E Pedro, vendo o mestre, ele cinge a túnica. Quando Pedro coloca a túnica, ele lembra, eu não posso me apresentar para o mestre nu. Na carne, né? Por isso que quando Adão pecou, Deus foi ter com ele e falou, Adão, onde tu estás? E ele se cobre, ele estava seminu. Como tu soubeste disso? Então Pedro, a primeira coisa que ele aprendeu é que ele não podia chegar no pai nu, porque a túnica representa a salvação. Nós sabemos por causa de José, nós sabemos por causa do filho pródigo, que quando ele volta para a casa do pai, ele recebe uma túnica. E também nós vamos ler em Mateus capítulo 22, que quando Jesus diz, glória a Deus, ali que glória vai ter a Bíblia diz que vai ter aquela festa, a festa que Jesus vai convocar todas as bodas, e aquele que não estiver com a sua túnica, com a veste real, ele vai até mesmo entrar, mas se ele não tiver vestido como o rei quer, a Bíblia diz que o rei, entrando na festa, viu aquele homem e diz, como tu entrastes aqui não tendo vestido a veste núpcial? Aí ele diz para o anjo, então diz, ata de pé e mão e lança para o fogo eterno. Então a túnica representa a salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que coisa tremenda, né, irmão Cristo? Glória a Deus. Glória a Jesus. E é interessante, né, irmãos? Quantos jovens, né, irmão Cristo, estão passando por isso, né? Aleluia, estão, verdade. quem sabe, pensando no seu passado e não consegue ser liberto, não consegue ser livre daquele pensamento, da rede, né? Exatamente. Estão sempre com aquele pensamento, pensando na rede, pensando naquilo que tu fazia, pensando no barco do teu passado. Verdade. Né? Sendo que Deus tem coisas novas, né, irmão Cristo? Exatamente. Deus tem coisas novas. Glória a Deus. E é interessante, irmãos,
Glória a Deus. Que o jovem precisa é ficar sempre perto do líder. E é interessante que Pedro e os discípulos estavam sempre perto do líder, perto de Jesus. É verdade. E eles estavam sendo treinados e aprendendo com Jesus. Sempre Só que ensinado. no pensamento deles, irmão, o pensamento de Pedro, né, estava as redes. E no pensamento também, irmãos, de Judas, né, estava o dinheiro. Dinheiro. Né? Raiz de todos os males. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só, irmãos, que coisa, né? O jovem, às vezes, ele vem para um culto, ele vem buscar Deus, mas às vezes ele entra dentro da igreja pensando naquela rede, pensando naquilo que tinha largado. Ele está pensando, eu jogava um futebol. Essa hora. Tava jogando um futebolzinho. Exatamente. E agora vim para cá, para a igreja. Né? Aí ele está pensando lá naquela rede. No passado. Aí ele pensa, mas eu me lembro também, né? Quando eu pescava com meu pai. Né? Escutava um som. Né? Escutava um pagodinho. Aí está passando pela rua, escuta a música e o diabo já lança um dardo. Essa era do meu tempo. E já traz ao passado. Um pensamento que até nem estava ali. E o diabo lançou aquela rede. O diabo lançou aquilo. E muitas das vezes a própria natureza humana, né? A carne, por si só, ela acaba então, né? Ela tem essa tendência, né? Ao pecado. E fazer com que todos nós lembrem do passado. Agora nós só temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É verdade. Então, talvez, jovem, você está aí, né? Está tentando se libertar das redes e não está conseguindo ser liberto. Você está preso nesta rede do teu passado. Jesus disse, vem e segue-me. Tu não consegue seguir. Tu não consegue avançar por causa da rede. E essa própria rede que tu estás pensando, né, tu estás preso nessa rede, pode ser, né, talvez um trauma, um sofrimento, alguma coisa que tu passaste no passado. E aí tu vem para a igreja e tu começa a ter essas lembranças no teu pensamento. Fica preso às tuas emoções, os teus pensamentos. Mas a melhor coisa que tem a fazer é fazer o que a Bíblia Sagrada diz. É fazer o que Jesus disse, vem e segue-me. Aleluia. E eu farei de ti pescadores de almas. Com certeza. E ainda tu vai dar outro fruto. Vai poder... E quando Jesus assim, vem e segue-me. Imagina que coisa tremenda, irmãos. Jesus disse bem assim para os discípulos, em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E há pensamentos que cansam, irmão. Pensamentos do passado, dessas redes que, quem sabe, te deixam cansados de tanto pensar no teu passado. E esse próprio pensamento que vem na tua mente, que te deixa cansado, que te deixa sobrecarregado. Glória a Jesus. Glória a Deus. E tu não consegue se desprender daquele pensamento. Exatamente. E aí o diabo diz assim para ti, jovem, diz assim, ele diz assim, tu era feliz, né? Tu era feliz quando tu jogava um futebol. Verdade. Tu era feliz quando fazia isso. Glória a Deus. Nós vemos que é tão mentira do diabo isso, porque se tu fosse feliz verdadeiramente, por que tu teria entrado então para a presença de Deus? Porque a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo. E depende, como o irmão estava falando, existe muitos tipos de rede. Se nós formos observar pela palavra de Deus, qual era a rede que estava prendendo Zaqueu? A riqueza. E quando ele ouviu falar do mestre, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Zaqueu só ouviu falar, ele não tinha visto o mestre ainda. E ele ousa em subida em cima daquela figueira brava. Se tu for estudar uma figueira brava, ele deve ter se machucado, quem sabe. Foi uma batalha, foi uma luta. E assim é para nós se desprender da rede. É uma batalha, é uma luta, nós temos que romper com a carne. Vai nos machucar. Mas ele ousou naquela noite, naquela passagem ali, a Bíblia diz que ele ousou em subir em uma árvore. Ele se dispôs em lutar contra aquilo.
E ele diz, não, é hoje que essa maldição vai cair. Aí Jesus olha aqui e ele diz, Zaqueu, desce depressa porque hoje chegou a salvação na tua casa. E a salvação mesmo chega na nossa vida quando nós estamos dispostos a entregar aquilo que está não está deixando nós se aproximar mais de Deus. Nós não conseguimos mais, por isso que quando o apóstolo Paulo ele está ali Glória a Deus. em 2 Timóteo, Aleluia. a Bíblia diz que ele está instruindo o seu servo Timóteo. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo diz, tu porém, Timóteo, ele diz, para que não fique nas minhas palavras, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, 2 Timóteo. Você que está videologado conosco, abra. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 3. Capítulo 2, verso do 1 ao número 3. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitos testemunhas, isso mesmo, transmitem a homens, testemunhas isso, fiéis e também idôneos, para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa terra, porque o seu objetivo é satisfazer o desejo daquele que o alistou. Então, o que o apóstolo Paulo estava explicando para Timóteo? Timóteo, nenhum soldado se envolve em negócio dessa terra. Antes ele tem o prazer de fazer o desejo daquele que o alistou para a guerra, que foi Jesus. Por isso que ele disse que aquele que põe a mão no arado, era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Tu botou a mão no arado, agora tu não retrocede. Não vê que quando a palavra de Deus diz que quando o Gideão estava lá com aquele, tinha 22 mil, se não me falha a memória, sim, o Senhor disse, Gideão, tem muita gente contigo aí. E não eram homens que estavam dispostos a ir até o fim com a mão na arada. E a palavra de Deus diz que Deus começou a passar a peneira ali. E aqueles que estavam com o coração verdadeiramente, não em Deus, só nas coisas, a Bíblia diz que eles retrocederam. E isso aconteceu também com Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, verso 68, Jesus prega uma palavra dura e o Pedro de novo está ali e ele diz, Senhor, mas se a palavra for assim, ninguém vai te servir. Aí Jesus disse, se tu queres, vai com eles também. A Bíblia diz que começou a sair um por um. E aí Pedro diz, mas Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele sabia que o mestre tinha as palavras de vida eterna. Então Deus começa a passar a peneira quando o nosso coração verdadeiramente não está nele, mas está nas coisas. E a palavra de Deus diz, né, não lembrai das coisas passadas e nem considerais as coisas antigas. Então, existem jovens que estão, né, na lembrança das coisas do passado. Glória a Deus. E estão considerando, né, lembrando, né, que passa na memória, né? Exatamente. O jovem. E ele fica lembrando daquelas coisas do passado, né? Não consegue alcançar. Não consegue. E fica considerando aquilo ali. E a palavra está dizendo assim, não lembrai das coisas passadas e nem considerais as coisas antigas. Então o jovem precisa ser livre do passado, ser liberto do passado. E para ser liberto do passado, o jovem, né, a gente percebe, né, que nós líderes, né, percebemos que muitos jovens têm dificuldade para ir numa consagração, para um jejum. O jovem tem dificuldade às vezes, né? E às vezes, devido ao fato, né, de estar, quem sabe, a estudar muito, né, o trabalho durante a semana. Aí quando chega num sábado, um dia de consagração, né, vem aqueles pensamentos da rede, do passado. Não consegue deixar. Daí ele não consegue deixar. É verdade. Ele não consegue deixar tudo aquilo que ele tem para fazer. Aí ele pretende voltar a pegar as redes. E aí não consegue, então, se consagrar e jejuar e buscar a presença de Deus. Verdade. E ele não consegue, então, entender as coisas do Espírito. Mas Jesus estava ensinando os discípulos o caminho da eternidade. Aleluia. Ensinando para Glória eles as coisas celestiais. Glória a Deus.
E quantos jovens estão tendo essa dificuldade, né, de passar pelo treinamento de Jesus no particular. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. De entrar na consagração, de entrar, aleluia, num período de oração. Verdade. Às vezes o líder convida, olha jovem, né, nós vamos levantar uma campanha de oração. Aí tu vai olhar lá, vem 2 ou 3 jovens. 3 fiéis. Cadê os outros jovens? Aí o jovem não veio na oração. E Deus sempre conta com poucos, não conta com muito. Agora a gente sabe, irmãos, jovens, que não é fácil. Né? Irmão Gerson, tu acha que é fácil orar? Que negócio é esse? Tu acha que é barbado orar? Tu acha que é barbado a jejuar? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Essa é a sinceridade. Mas quem leva o jovem a jejuar e a orar é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo também diz, né, em Filipenses, ali, se não me falha a memória, capítulo 4, 3, que ele diz: não que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que eu para trás fico, e prossigo para aquelas que estão diante de mim. O apóstolo Paulo está dando um grande ensinamento para nós esquecer aquilo que passou e prosseguir para avançar aquelas que estão diante dele. E era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: ó, deixa essa rede e vem, tem coisas novas para vocês. E sabe quando é, irmão Cristo, que o jovem ele começa a pensar no seu passado? Ele para de jejuar, quando ele para de jejuar, quando ele para de orar, né? Ele fica no seu quarto e aí começa a vir um monte de pensamento. E a rede começa a sufocar ele. Aí ele fica, né, preso naquela rede. Exatamente. E aí fica se batendo dentro da rede. E aí ele fica pensando assim: quer saber? Eu vou desistir. Eu vou desistir. O pastor Adriano falou esses dias algo bem interessante numa vigília, né? Que ele falou que um irmão falou para ele, se não me falha a memória, né? Disse para ele que só tem uma maneira de a pessoa desistir, é parando de orar. O Charles Spurgeon também diz essa frase: se a pessoa não orar. Por isso que a Bíblia diz: não deixeis apagar o fogo do Espírito. Que a oração, a palavra de Deus chega a dizer, a oração é a chave da vitória. Aí o líder faz um convite: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me para a campanha. Vem e segue-me para a vigília. Vem e segue-me para a consagração. Daí o jovem fica pensando 2 vezes, 3 vezes: não, vou ficar em casa, vou mexer no meu celular, né? Aí a carne já vai ficando forte. Aí o diabo diz assim: olha, quem sabe tu não olha uma série, tu não olha um filmezinho. Começa a deixar, né? Deus de lado. Aí nós líderes mandamos uma mensagem no WhatsApp: não, vem jovem, Deus quer te dar vitória, assim, né? Faz aquela, né? Para animar o jovem a buscar a Deus. Exatamente. Mas essa é a ação do diabo e da carne. É fazer com que o jovem não entre nessa revelação de largar a rede e entender a voz do Espírito Santo: vem e segue-me. Aleluia. Glória a Deus. O jovem fica de certo, vai pensar assim: vem e segue-me. Eu vou seguir para onde? É verdade. Vou seguir para onde? Né? Exatamente. Como disse Tomé lá, né? Senhor, não saber, João 14, capítulo 6. Senhor, o Filipe diz, né? Senhor, mostra-nos o caminho e basta. Aí ele diz: como assim, Filipe? Tenho ficado há tanto tempo com vocês não têm me visto, quem me vê a mim vê o Pai. Aí o Tomé diz: Senhor, não saberemos o caminho, como saberemos para onde vai? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá está Tomé. Novamente. Né? E quantos jovens, irmãos, né, foram escolhidos por Deus e estão tendo essa dificuldade, né? Estão até passando pelo treinamento, né? E estão até parando no meio do caminho. Exatamente. Estão cansados desse treinamento, no secreto, no particular, na oração. E pelo fato de não conseguir orar, vem vários pensamentos nas suas emoções e principalmente o passado. E por isso que o líder, né, ele está disposto a te ajudar. Como Jesus, exatamente. Se nós temos um grande exemplo na Bíblia Sagrada, que Jesus, além de instruir esses discípulos, né, eles se tornaram grandes apóstolos. Verdade. Que coisa tremenda, né? Eles estavam sempre presentes na escola bíblica. Eles estavam sempre presentes, né, na oração.
Alguns até saíam, nós sabemos até de fato, né, que Judas, né, dava uma saidinha, né, procurou lá, né, o sacerdote do Império coração dele Romano, não estava em Deus. né, procurou, né, os escarnecedores, Judas. As más conversações corrompem os bons costumes. E tem jovens que saem do meio saem do projeto de Deus e procuram outro caminho. Procuram alguma coisa que vai tentar beneficiar a si mesmo. Mas é uma falsa paz. É uma falsa paz da carne. É verdade. Né? Glória a Deus. O irmão estava falando ali, tremendo, e o que eu posso observar também que nos falta muito hoje é a respeito da humilhação, né? Mas agora, aproveitar esse momento, vamos estar anunciando aqueles que estão videologados conosco nesta noite, que nos dão a honra. E logo após eu quero falar um pouquinho também, creio que o irmão vai pegar o gancho, sobre a humilhação. Glória a Deus. Então, glória a Deus, vamos ler os nomes dos irmãos que estão videologados conosco. Glória a Jesus. Clênio Bujas, paz, oração e união. Deus na frente, área Barra do Ribeiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tamara Castanho, Estrela, RS, paz, oração e união. Maria Eduarda, paz do Senhor, Criciúma, Santa Catarina. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cauã Oliveira, paz. Sandro Gonzalez, paz, oração e união. Área Rio de Janeiro na escuta, glória a Deus. Glória a Deus. Genésio Teodoro, paz do Senhor. Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma, congregação Pedreira, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Didática, deixa eu ler novamente aqui, perdão. Didática, caiu o som, glória a Deus, estava falando, obrigado. Alceu Lopes, glória a Deus, estava falando sobre o som também. Clarice Martins, glória a Deus por tudo, amém, tremenda palavra, aleluia. Natiele Marques, paz do Senhor, o nosso, aqui eu creio que é o nosso supervisor da região leste, sudeste, glória a Deus, leste, nosso supervisor Paulo Jair, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus. O Juliano Xavier, Deus abençoe a vida dos irmãos. Ari Viamão, glória a Deus. Daniela Rolf, paz do Senhor. Peço oração por Alex, que está entubado na UTI com pneumonia. Não é salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixe seu like, né? Glória a Deus. Aqueles que estão videologados conosco, aproveite, deixe seu like. Compartilhe que o YouTube ajuda nós a evangelizar. Vai poder evangelizar mais almas. Aleluia. Esse é o que o nosso mestre disse, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui todas as pessoas que estão em casa e até em outros lugares do mundo podem nos ajudar com essa evangelização. E eu lembro que o nosso também supervisor, o Paulo Jair, ele foi lá na área e eu estava passando por um grande deserto. E ele pregou sobre a passagem de Agar. E trazendo para os dias de hoje, nós estamos sim como Agar. Porque Agar, em um momento da sua vida, ela não quis se humilhar. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz ali em Gênesis capítulo 16, que quando, tendo Agar saído da casa de Sara, sua senhora, o anjo do Senhor encontra ela, que era uma teofania do próprio Cristo. Como ele apareceu a Moisés e outros servos de Deus, como Gideão, malhando no trigo no lagar, ele diz: Agar, de onde vens e para onde vai? E Agar, ela sai andando errante sobre o deserto, ela só sabe que ela tinha vindo, fugida da sua senhora. Por quê? Porque ela não queria se humilhar. E o anjo do Senhor pergunta para ela: mas para onde tu vai? E ela não diz. O interessante é que ela não diz para onde ela vai, porque quando uma ovelha está sem o seu pastor, ela corre perigo do lobo vir e fazer um estrago. Quando Pedro estava longe do seu Senhor, o coração dele estava longe de Jesus. O Satanás apareceu ali em Lucas capítulo 22, se não me falha a memória, o 31, verso 31. E a Bíblia diz que o Satanás ele pede a alma de Pedro para se andar com ele no trigo. Mas o Senhor diz: mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça, mas quando tu te converteres, vai e ajuda os teus irmãos. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Quando tu deixar a rede, vai e ajuda os teus irmãos. E o nosso irmão Kleber Brito também está videologado conosco. Irmão Cristo. E essa é a dificuldade, né? O que tu gostava antes quando estava no mundo, né? Eu gostava muito do futebol, né? Futebol, músicas, funk. Gostava muito de jogar snooker, gostava muito de fazer as coisas que, infelizmente, desagradavam a Deus e eram carnais, né? A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne andarão para a morte. Glória a Deus. E é isso que a Bíblia diz, irmãos, né? Que as coisas velhas já se passaram. Então o jovem tem que deixar as coisas velhas para trás. Até vocês vão achar engraçado isso aqui, né? Eu me lembro uma vez que... Até contei isso aí na igreja uma vez, né? Tava dando um estudo na... que o irmão vai falar. Um estudo... Glória a Deus. Lá, passando um ensino na igreja. E eu me lembro-me que eu contei uma visão que eu tive. Eu estava orando na igreja sozinho. E Deus me deu uma visão me mostrou uma mulher idosa, assim. E ela estava com as suas vestimentas escuras, rasgadas, e seus cabelos pelo rosto. E eu perguntei, Deus, o que é isso, Deus? Eu estava orando e perguntei, Deus, o que é isso, Senhor? E eu dizia, Deus, o que é isso? Eu orava e Deus não falava. Aí passou-se alguns dias, eu me lembro-me que eu fui jejuar, e era, acho que era numa quinta-feira, né, era da UF, e aí fui jejuar. E aí quando eu fui lá jejuar, Deus me mostrou de novo aquela idosa, né, aquela pessoa com uma idade avançada, as suas vestes bem pretas, era clara, aleluia, e os cabelos pretos no rosto, era assustador, era horrível. E eu perguntei, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso, Pai? Aleluia. Fala comigo, Jesus, o que é isso? Que visão é essa? O que o Senhor quer falar comigo? Deus falou para mim, filho, isso aí é a tua velha carne, é a tua velha natureza. Aleluia. Aleluia. É o teu passado. Oh, glória. Glória a Deus. Eu comecei a chorar. Eu estava em jejum ainda naquele dia, né? Deus me revelou no jejum glória ainda. Glória a Deus. Aleluia. Quem era aquela idosa que estava ali naquela visão, né? Deus estava dizendo, tu precisa mortificar a tua carne. Eu já estava mortificando. Aleluia. E Deus estava dizendo para mim que era para me dar continuidade em mortificar o meu passado. Quantos, irmãos, não se lembram do passado e não conseguem se desprender, né, desta velha carne, desta aleluia, velha natureza? Aleluia. Glória a Deus. E por isso que nós precisamos da graça do Espírito Santo. Aleluia, é verdade. É Ele que nos ajuda glória a vencer essas batalhas. Nem o jovem consegue vencer, né? Que nem, né, nós estamos aqui falando sobre Pedro, falamos um pouco sobre Davi e alguns personagens da Bíblia também, né? Quantos, irmãos, quantos personagens da Bíblia Sagrada não lutaram com a sua velha natureza? Todos lutaram. Todos lutaram com o passado. Jeremias também lutou com o seu passado, né? Glória a Deus. Jeremias era um profeta que todos os estudiosos dizem que Jeremias ele era um profeta chorão, porque ele estava sempre chorando. E muitos não aceitavam a mensagem de Jeremias. Deus escolheu glória Jeremias ainda jovem. Deus escolheu Jeremias ainda jovem. Aleluia. E Jeremias, glória a Deus, o pai de Jeremias, ele era praticamente sacerdote. Nós conhecemos a passagem. Glória a Deus. E Jeremias, ele foi crescendo, Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Só que Jeremias, ele teve tantas experiências com Deus, Jeremias. Glória a Jesus. E é interessante que Jeremias passou pelo treinamento de Deus também. Aleluia, né? glória a Deus. Passou pelo treinamento no secreto, ou seja, Jeremias orava, contanto que ele achava, né, os estudiosos dizem, repito novamente, que ele era considerado como um profeta chorão. Estava sempre chorando, né? E quanto de nós, irmãos, líderes, não choram para que Deus salve? Para salvar. Né? O apóstolo Paulo mesmo dizia, né? Ele acaba dizendo assim, eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. E só para avisar que tem mais alguns irmãos videologados aqui. Glória a Jesus. A nossa irmã Keula,
Keula Rosa da Silva, paz, oração e união. Glória O nosso irmão Kleber Brito Deus congregou abençoe, conosco Kleber. ali na área Bom Jesus, é uma benção. Glória a Deus. Hoje ele está na área pioneira. E a nossa irmã Solecir, paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, Deus. irmãos. E mais a irmã Clarice Martins, área Alvorada. Glória a Jesus. É isso aí, Aleluia. irmãos. Deixa, né? Teu Glória a joinha aí. Deus. Teu Aleluia. joinha. Deus é fiel. E o irmão Glória a estava Deus. falando sobre o passado, né? O irmão comentou ali. Esta palavra ela se encontra em Isaías. Irmão Se não Cristo, me não querendo falha. lhe cortar, né? Fala depois aí também, depois tu falar esse assunto, sobre a questão do jejum, Amém. Glória a Deus. sábado. Aleluia. Glória a Aquilo Deus. que tenta tirar o jovem do jejum. Exatamente. Glória a Deus. Muito bom falar sobre isso. E o irmão estava falando sobre passado, né? E a palavra de Deus diz ali sobre o Isaías, ele diz, se não me falha a memória, no capítulo 43, o Senhor Deus toca nele e diz, não lembrei as coisas passadas e nem considerais as coisas antigas. Eis que eu farei um caminho novo para vós, no meio do deserto. Então, quando nós estamos Aleluia. sendo provado por Deus, Deus ele abre um caminho novo no meio do deserto e aparece coisas novas. Aí tu pergunta para mim, irmão, isso é bíblico? É, porque quando a palavra de Deus diz que quando Jesus ele é batizado por João Batista, o Espírito de Deus leva ele para o deserto. Após ele jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Satanás tenta ele 3 vezes. Tu é o Filho de Deus, lança-te daqui de cima. Se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o diabo começou a tentar ele. Satanás começou a tentar ele. Só que o interessante é que depois que Jesus ele passa por todas essas provas, ele disse, se tu és Filho de Deus, lança-te daqui de cima, que está escrito, Deus dará ordem aos teus anjos para que não tropece em coisa nenhuma. Só que quando Jesus repreende o diabo e o diabo foge, a Bíblia diz que os anjos, em Mateus capítulo 4, verso 11, os anjos Glória o serviram. Então, no meio Glória daquele a Jesus. deserto, Deus abriu um caminho novo para ele. E como o irmão estava falando, né? Aleluia, tem mais o irmão Glória a Fabiano Jesus. Oliveira aqui também que está pedindo oração. Glória Glória a Deus, Nós libertação vamos pela sua família. O irmão estava falando sobre o sábado e justamente, irmãos, no sábado aparece muitas propostas, que nem eu trabalho em construção civil e o sábado é o dia que eles pagam melhor. E por que no sábado? Entendeu? No sábado é o dia que eles pagam melhor, porque claro, o diabo ele investe fortemente para nós não estar na presença de Deus. E eu vou falar por mim, meu líder aqui, o nosso diácono Jefferson, né? A Bíblia diz que o sim, sim, não, não, passou disso é maligno. E eu sinto muita falta. Quando eu não vou no sábado, eu sinto muita diferença. No meio da semana, eu sinto muita diferença As lutas aumentam. na né, palavra, exatamente a pessoa não porque... jejua, o jovem não jejua, não consegue jejuar, né? Quando ele não entra naquela prática do jejum no sábado, né? Ou ele pode jejuar tanto no sábado, no meio da semana, tanto faz. Exatamente. Né? O importante é jejuar, mortificar a carne. E agora quando o jovem não consegue jejuar, né? Ele não vai conseguir aguentar as tentações que virão. Exatamente. Ele não vai conseguir aguentar, principalmente o seu passado. Não vai ter peso, não vai É. ter um suporte espiritual. Por isso que Exatamente. José passou, né? José conseguiu perdoar os irmãos dele, conseguiu deixar a sua capa e não E o caiu valor em que é o pecado, jejum, né, irmãos? porque ele era um homem de oração e jejum. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Era um homem que gostava de jejuar e orar, de estar na presença de Deus, porque sabia, né? Sabe que o salário do pecado é a morte, né? Mas graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que é E o que é sangue. interessante, né, irmão Cristo? Não querendo Glória a cortar o Deus, irmão. não, pode falar. Mas o que é interessante, irmãos, né, que nunca saia do treinamento, jovem. Aleluia. No treinamento secreto. A melhor coisa que tem é permanecer no treinamento secreto. Aleluia. É estar num quarto, Aleluia. orando, de joelhos, buscando a presença de Deus. Glória a Jesus. Elias, a mesma forma. Aleluia. Elias, né? Estava cansado, né? Elias também. Deus mandou um Exatamente. anjo atrás dele. Exatamente. Elias tinha cansado, estava cansado naquele momento, né? Pediu até a morte para Deus, mas Deus enviou um anjo para ele. Estava pensando É. no passado já, né?
Ele estava pensando no passado e em Em desistir. desistir, largar tudo. É. Glória a Deus. E quantos jovens estão assim, quem sabe? Pensando É. no passado. E Elias praticamente já estava cansado, Esgotado. esgotado. Já tinha passado por tantos treinamentos no Muitas secreto. provas. E de repente pensa que não está tendo resultado, né? Glória a Deus. Mas é interessante que depois que Elias se alimentou, né? Ele caminhou 40 dias. Ele caminhou 40 noites. dias. E depois, o que ele enxergou? Coisas novas. Novas, exatamente. Deus se revelou novamente No para ele. deserto para ele. Agora, irmãos, que dificuldade, né? O jovem tem quando Deus fica no silêncio, né? Eu estava lendo um livro esses dias aí, um tempo aí, que sobre o silêncio. O que é o silêncio de Deus? Por trás do silêncio de Deus, irmãos, está o favor de Deus. Aleluia. Por trás do silêncio de Deus está a benevolência de Deus. Exatamente. Ele está preparando uma surpresa. Por isso que ele fica no silêncio. Agora, quando o jovem começa a ficar, né, pensando no seu passado, né, e ele acaba querendo, né, eu vou desistir, eu vou abandonar, né, porque os meus dias passados foram melhor do que estes. Nunca diga assim. Nunca diga assim. Os teus dias passados são melhor do que este que tu estás vivendo. Né, com Cristo, andando com A Cristo. presença de Deus. Né, Jesus dizendo para ti, vem, segue-me. Segue. Deixa Né? ele. Mas se Jesus ficou no silêncio, é porque ele está preparando algo maior. É Porque o verdade. favor de Deus está por trás do silêncio. Aleluia. E muitos jovens desistem do caminho de Deus por causa do tempo. Verdade. Já tinha falado na igreja sobre isso aí, né? Do tempo. O tempo de buscar e tem o tempo de perder. Né? E para ser amigo de Deus, quando nós nos tornamos amigos de Deus, o jovem se torna amigo de Deus, assim como os discípulos se tornaram amigos de Jesus, né? Como Abraão também, né? O patriarca Abraão. Mas é interessante, glória a Deus, que quando eles começaram a andar com Jesus, Abraão andando com Jesus, né? Como falamos até de Elias e todos os personagens da Bíblia, mas irmãos, todos eles tiveram que esquecer do seu passado. É verdade. E passaram pelo Glória treinamento no secreto com Deus. Por isso os homens fizeram coisas extraordinárias. Deus se revelou para eles. Glória a Deus. Então, jovem, não saia do treinamento. Talvez você percebe que está sentindo, eu sinto umas dores, né? Estou sentindo dor no meu corpo. Vou parar. Não pare. Continue treinando até que Deus te coloque aonde Ele quer. Exatamente. Para o prêmio da soberana vocação. Até tu receber esse prêmio que Deus tem preparado para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. É tremendo, né, irmão? Que quando o irmão estava falando ali, quando nós falamos sobre Abraão, se tu for ler a história de Abraão em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chama Abraão no meio da sua terra e da sua parentela. E Deus só diz para ele que ia levar ele para uma terra, mas não diz nem qual que era a terra. Por isso que ele foi o pai da fé, né? Por isso que o nosso pastor, supervisor que está como pastor interino na área Bom Jesus, pastor Alvacir, ele recém tinha falado uma palavra antes de nós sair do culto. Porventura, quando o Filho do Homem vir, achará fé na terra. E o tremendo é que quando Abraão meio que quis duvidar da palavra de Deus, Deus só disse assim: Abraão, faz assim, olha para o céu. Tu pode contar as estrelas do céu? Então, sempre quando nós estiver no deserto, na prova, Deus vai ter algum escape, Deus vai ter alguma bênção te esperando. Deus é fiel e tremendo. Eu tenho passado por muitas provas, mas Deus tem me dado graça e vitória, porque Deus ele sempre se apresenta no deserto. E nesse deserto que eu estou passando, após eu falar com meu pai novamente, meu pai disse para mim: filho, eu vou pagar a tua carteira de carro. Então Deus sempre se apresenta de alguma forma para nós. E o irmão estava falando sobre o tempo. Aleluia. Quero ser rápido e breve, porque o tempo já está chegando ao fim, mas nós temos que orar pelos pedidos. O que eu acho tremendo sobre o tempo é que José ele foi traído pelos seus irmãos, ele não levou mágoa, ele não levou nada disso. E a palavra de Deus diz que quando ele ficou 2 anos preso, ele interpreta aquele sonho, e ele diz para o rapaz: tu que vai voltar, o padeiro do rei. E ele vê, o copeiro do rei volta para o serviço e o padeiro é degolado, ele tem a interpretação do sonho. E José diz para ele: mas quando tu voltar a fazer o teu serviço, diz para o rei que eu interpretei o sonho.
Então, aí nós podemos ver que nós não podemos também depender do homem, não digo do homem natural, eu digo nós podemos depender do homem de Deus, porque a palavra do homem de Deus, Deus assina embaixo, mas aquele homem ali, ele era apenas um ímpio, ele talvez nem conhecia. José teve a interpretação, deu a revelação para ele, mas eu fico imaginando, irmão Jefferson, Deus estava trabalhando no tempo através de José, porque imagina se aquele homem chegasse e falasse para Faraó naquele exato momento, talvez Faraó ia botar ele para fazer uma faxina no palácio, ia botar ele para fazer alguma coisa, mas não, Deus tinha algo maior, queria botar ele como a segunda voz de Faraó. E às vezes nós não entendemos, Deus tem o melhor para nós, mas tem um tempo. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Aleluia. ele tem cuidado de vós, porque ele tem zelo. O Espírito tem de zelo. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a E Deus. lançar é lançar, irmãos. É largar. Aleluia. Largar. E quem escreveu isso? O Pedro. apóstolo Pedro. Que ele entendeu que Então, um dia quando irmãos, ele largou, ele teve vitória. E é interessante, irmãos. Eu creio assim que Deus ele é tão misterioso, irmão Cristo. Exatamente. E muitos jovens têm essa dificuldade. Não digo só os jovens, né? Todos nós temos essa Do dificuldade, passado. né? De ser livres do passado. Exatamente. Todo dia nós temos que orar para isso. Deus, muda o meu coração, Senhor. Me liberta desse passado, Pai. Vem aquele pensamento, que, né? Repito novamente, que te deixa cansado até. Triste. Te deixa triste, te entristece, talvez até o pecado. Tu acaba até pecando Exatamente. naquele passado, que outrora tu estava liberto, e de repente tu peca. Glória a Jesus. Aí vem o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. E o Espírito Santo vem e te diz, continua, não para. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E assim eram os discípulos. Eles andavam com Jesus. Glória a Deus. Caminhavam com Jesus. E mesmo que Jesus, e é interessante que Jesus, aonde ele ia, ele fazia sempre algo novo. É verdade. Sempre tinha algo novo. Aonde ele ia, havia milagre. Por isso que quando o líder te faz um convite, jovem, vem para uma campanha, vem para uma oração. Né? Nossa igreja lá tem oração todos os dias. Né? E a gente vem para a campanha, jovem. Aí vem 2 ou 3 jovens. Aí na consagração, né, vem 1, vem 2, vem 3, né, vem 4, às vezes em todos, né? Depende, né? A gente entende, né, que alguns têm lutas, né? Alguns não conseguem vir, mas é interessante, glória a Deus. Glória a Que o Deus. jovem só precisa fazer uma coisa: ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: segue-me. Aleluia. Tem Estou coisas ouvindo novas. essa voz do líder, o líder dizendo para ti: ó, segue-me, vem para a campanha, vem para as orações. É aí que tu vai vencer o teu Chave da passado. vitória. É aí que tem a chave da vitória. Tem uma passagem na Bíblia que se encontra em Marcos capítulo 1 e versículo 40, que Jesus se bate de frente com um leproso. E aquele leproso, a parte mais interessante nesse texto é que aquele leproso, ele fica de joelhos diante de Jesus. É a parte mais bonita do Aleluia. contexto do texto da Bíblia, que ele ficou de joelhos, aquele leproso, e ele disse para Jesus: mestre, pode purificar-me? Aleluia. Ele foi sincero. Ele falou para Jesus que ele precisava de uma cura. E a posição desse leproso foi ficar de joelhos. Se humilhou. Aleluia. Ele disse: Jesus, eu estou disposto a passar pelo treinamento de joelhos. Aleluia. Aleluia. No secreto. E ele disse: Jesus, pode purificar-me? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, tu quer ficar limpo? Sim, Senhor. E a Bíblia diz assim: imediatamente ele ficou curado. Imediatamente ele ficou curado. Aleluia. Aleluia. Isto, talvez você está precisando de uma cura nas suas emoções, né? Que, né, tem uma lepra, né, nas suas emoções por causa do pecado, mas Jesus te cura. Jesus cura. Aleluia. Deixando para trás todo Aleluia. embaraço. Jesus tem cura, Jesus tem libertação também. Oh, glória. Aleluia. Jesus tem tantas coisas. Oh, aleluia. E que é tremendo, jovem. Que a partir do momento que o jovem começa a andar com a liderança,
Deus tem coisas novas, É verdade. mas por meio de uma palavrinha chave, obediência. Obediência. É a chave Tem da que vitória. entrar na obediência. Se não entrar na obediência, tu não vai conseguir vencer essa batalha do teu passado. Tu não vai conseguir vencer essa batalha. Aleluia. É verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você tem dificuldade até mesmo para ler a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Verdade. E aí erram, acabam errando por não conhecer as Escrituras, né? As Escrituras, que é a palavra de Deus. E a única coisa que Por nós, falta da palavra. temos que deixar, né, irmão Jefferson, é como a palavra de Deus diz, deixando para trás todo embaraço, que de tão de perto vos rodeia. O mundo espiritual está sempre pronto para nos peneirar, né, como Satanás queria fazer com Pedro. É isso que Deus manda nós fazer, né, deixar para trás todo embaraço, deixar essa rede, deixar aquilo que te prende, deixar essas coisas que não deixam tu chegar mais perto de Deus. Por isso que eu tenho um versículo que eu guardo ele comigo, que foi onde eu tive as maiores experiências da minha vida com Deus. Até arrebatamento Deus me deu por bondade e misericórdia, que é Jeremias capítulo 29, verso 13. Então buscar-me-eis, orareis a mim, buscar-me-eis e me acharei, mas quando me buscares de todo o vosso coração. E você só pode buscar a Deus de todo o coração quando tu deixa a rede. Por que o jovem rico não conseguiu buscar Jesus de todo o coração? Porque Jesus falou para ele, deixa essa rede do dinheiro, e ele se entristeceu muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava apegado em muitas propriedades, né? Jovem rico. Glória a Deus. Glória a Deus. O coração dele estava nas riquezas deste mundo, né? E a Bíblia diz que ele se retirou-se triste naquele momento. Porque Jesus pediu para ele. Glória a Deus. Mas Glória a Jesus, é interessante que aonde Jesus estava, Jesus sempre tinha algo novo. E até hoje ele tem algo novo para fazer na tua vida. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isto, a Bíblia Sagrada diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Tá, irmão Jefferson, eu tô triste, esse passado me incomoda. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo estar nas campanhas de oração. E eu tô quase que caindo de novo nesse pecado do meu passado novamente. Então, eu tenho algo para dizer para ti. Fique no treinamento. Aleluia. Fique no treinamento da oração. Aleluia. Treinamento no secreto. Aleluia. Sabe qual era o segredo, jovem, dos discípulos? É que eles andavam com Jesus, acompanhavam Jesus, e de discípulos passaram para apóstolos, né? Como Pedro. Pedro foi pastor de uma igreja. Glória a Deus. Liderou uma igreja. E é interessante que até mesmo Pedro, todos eles sabiam porque eles passaram pelo treinamento para chegar aonde chegaram. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida, João. Nunca deixe de treinar. Tu, pois, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, o pai estava vendo ele no secreto, por isso que Deus honrou ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo na vida, né, irmão Cristo? Glória a Deus. Não é? Tudo Verdade. na vida, tudo nessa vida, tudo nessa vida. A pessoa tem que passar por algum treinamento, tem que ser treinado, né? Se a pessoa, por exemplo, se um jovem pega numa faculdade, né, vai haver provas para ele fazer. Treinamento. Ele vai ter que chegar, né, ele vai ter que passar por toda aquela prova. Ele vai estar sendo treinado. Deus está preparando aquele jovem para algo ali. Aleluia. Aleluia. Eu glória combati a Deus. o bom combate, como Paulo disse. É. Ele passou pela prova. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Jesus. Pode ver quem está no chat. Glória a Deus. Agora já foram todos os irmãos que estavam dialogados. O irmão Kleber também colocou uma palavra aqui. João capítulo 8, 32. Para não pecar, mas Jesus é a verdade. Ele está dizendo sobre Jesus é o caminho. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Então o jovem precisa conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. E é tremendo, irmãos. Deus quer fazer maravilhas. Amém. Deus quer fazer maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então não se deixe ser dominado pelo teu passado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz a Bíblia: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas coisas. Aleluia. Aleluia. Novas coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o jovem não desista de orar. E o que é tremendo, né, irmão Cristo? Que o Espírito Santo nunca desiste. Aleluia. Ele nunca desiste. E ele diz que só será salvo aqueles que permanecerem até o fim. E serão salvos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas será aquele aprovado. Que perseverar, né? Constante. Sempre firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que coisa tremenda, né, irmão Cristo? Glória a Deus. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Talvez tenha um jovem aí que está desanimado, está aí dialogado conosco, né, nos assistindo neste momento. Talvez tu está desanimado, jovem. Talvez tu não consegue ser liberto desse teu passado que tanto te incomoda. Glória a Deus. Se tornou, quem sabe, um gigante e tu não consegue vencer. Glória a Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus disse: vem e segue-me. Aleluia. Ou seja, Jesus está dizendo: continua me seguindo. Aleluia. Aleluia. Porque quem vai te mudar sou eu. Aleluia. É Ele que vai fazer a obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar ela até o fim. Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te mudando, Ele vai te libertando, Ele vai te restaurando. Aleluia. Até ser dia perfeito. Até chegar na luz. Até ser dia perfeito. Aleluia. Aleluia. Então, é deixando as coisas do passado, mas tudo com a ajuda do Espírito Santo. Se tiver oração, vá para a oração. Tiver consagração, vá para a consagração. Aleluia. E assim tu vai descobrindo, Deus vai te revelando coisas tremendas, principalmente da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que um espírito maligno, quando ele sai de uma casa, ele anda por lugares áridos. Aleluia. E vê quando a casa está vazia e ornamentada. E ele diz: então voltarei para a antiga casa. Então o segredo é não deixar a casa vazia. Glória a Deus. Se deixar a casa vazia, entra o passado. Entra por isso que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ele não guardou a palavra, ele não foi para a guerra, ele caiu com Betseba. Mas depois que ele, Salmo 51, capítulo 9, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Somente contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Aleluia. Mas não retires de mim o teu espírito. Aleluia. É o verdadeiro amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma casa, né, sem a presença do Espírito Santo, aleluia, é um alvo fácil. Né, foi o que Davi sentiu naquele momento. Ele sentiu que perdeu o Espírito Santo. E o passado estava ali, o passado de Davi estava ali dentro dele. Glória ele a Deus. Pensou, né, ele pensou: o que eu fiz? Né? Caí naquele pecado lá com Betseba. O passado estava dentro de Davi, no pensamento de Davi. Aleluia. E Jesus é o médico, né? Ele diz: aprendei não necessitam de são os médicos, mas sim os doentes. Davi viu que estava doente porque ele tinha perdido o Espírito Santo. E a sua alma. Como é que o médico vai ajudar um paciente que está doente se ele não reconhece que está doente? Por isso que Jesus diz: eu não vim para os... Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Aquele que reconhece que é doente, que reconheceu que pecou, que falhou, porque a Bíblia diz: 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes o Senhor levantará.
Então, quando tu reconhece, Deus dá vitória. E também aqui tem a irmã Kimberly Mauro, paz, oração e união. Glória a Deus. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos orar Glória daqui a a pouco. Vamos orar. Mas se há jovens que estão presos, glória a Deus, não conseguem ser libertos do passado. Glória a Jesus. Aleluia. Nunca deixe de orar. Glória a Deus. A chave é a oração. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos tantos exemplos bíblicos de homens que oravam, buscavam Deus, e Deus fez uma grande obra. Aleluia. Mudou a vida deles. E também Aleluia. irá mudar a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Glória Jesus a Deus, sem diz, parar. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Glória a Jesus. Então, basta, aleluia, andar com Jesus, caminhar com Jesus. Aleluia. E é interessante, agora nós falamos de Pedro, Deus, o Espírito Santo nos levou agora para Davi, né? Nós estávamos falando sobre Davi. Que Davi também era um. Nós falamos sobre Pedro, que pensava sempre nas redes, né? Pensava no peixe, estava sempre pensando no passado. Glória a Jesus. Glória a Deus. E agora também nós temos um outro personagem também, que é, glória a Deus, Davi. Depois de ter caído com Betseba também, custou a ser liberto, né? Daquele passado. Por isso que a trouxe Bíblia um diz, ferimento em sua alma. O Exatamente. pecado traz ferimento em sua alma. Uma Trouxe palavra, tristeza para ele. uma palavra que o Senhor sempre fala, né? Se não me falha a memória, em Gálatas 6, não erreis. De Deus ninguém se zomba e não se deixe escarnecer, pois aquilo que o homem semear certamente, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, né? Então, Davi teve as más colheitas, mas Deus foi misericordioso, porque a Bíblia diz que o Salmo 118, verso 18, Davi diz assim, ó, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Por isso que Natan disse para ele, olha Davi, tu pecou, tu errou, mas fique tranquilo, o Senhor não vai te matar. Porque Deus agiu de misericórdia com ele. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, Lamentações 3, são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por que Davi não foi consumido? Porque Davi se humilhou. Misericórdia. Ele se humilhou. Foi a misericórdia. Deus é misericórdia. Deus alcançou Davi. Alcançou ele. Porque Davi foi sincero. E Foi sincero diante de Deus. assumiu a responsabilidade. Exatamente. E Davi, glória a Deus, passou pelo treinamento no secreto com Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Oh, glória a Deus. Ele passou pelo treinamento. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele estava sempre buscando a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que ele diz assim, olha, Senhor, não me repulses da tua presença. Não. E não retira de mim o teu Teu Santo Santo Espírito, Senhor. Aleluia. Ele sentiu falta. Do amigo. Aleluia. Ele não sentiu falta do ouro, da prata, do palácio. Sentiu do amigo. Mas ele sentiu falta do Espírito. Aleluia. Oh, aleluia. Glória A falta do Espírito. Porque ele sabia que ele tinha errado diante de Deus. Davi poderia estar bem com todos dentro do palácio. Poderia estar bem com Joabe, com Abisai, né? Com todos os seus capitões que estavam ali, né? Glória a Deus, com aqueles soldados. Glória a Deus. Mas diante de Deus, Aleluia. Davi não estava bem com Deus. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Ele estava diante, né, na parte horizontal com os homens no palácio. Estava Davi bem. estava bem, Aparentemente. aparentemente, né? Venceu o filisteu, né? Venceu dando muitas vitórias, muitas guerras. Era um rei, né? Tinha uma coroa. É. E agora, né? Mas diante de Deus ele não estava bem. Né? Era preciso Quantos consertar. pode estar na parte horizontal, né? Bem, O jovem pode estar bem, mas não lançou a É. rede. glória a Deus, Glória a Deus. mas não está bem com Deus. Glória a Deus. Talvez o jovem está clamando, está Aleluia. buscando, mas não consegue sentir a presença do Oh, Espírito Santo. Espírito de Deus. Aleluia. Choramagash. Mas nesta noite o Espírito Santo vai ter um encontro contigo, Oh, glória a Deus. esquecendo-me das coisas que para trás ficam Oh, Espírito e avançando de as que diante de mim estão. Aleluia. Esquece o passado. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu Aleluia. creio que quando Jesus assim, olha, disse para Pedro, vem e segue-me. Aramash. Aleluia. Como se dissesse assim, olha Pedro,
Esquece o teu passado. Eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho algo melhor para ti. Aleluia. Quando Natan, né, foi lá e repreendeu Davi, aleluia, glória a Deus. Davi reconheceu que ele precisava esquecer também do seu passado. Aleluia. Aleluia. Se Deus não tivesse falado com Davi, ele não enxergaria o seu erro. Por isso que é bom, irmãos, quando Deus fala conosco. E Deus chega e fala, meu O filho, tu amor precisa dele. mudar. O amor dele. Tu Porque se precisa Davi mudar. partisse naquele momento, não seria salvo. Exatamente. E tem mais uma irmã aqui, irmão Jefferson. Irmã Júlia Esther, da área Leopoldina, que também está na escuta. Glória a Deus pela nossa Glória a irmã. Deus. Aleluia. Então, você jovem que tem traumas, né, que talvez caiu no pecado, te causou uma tristeza, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não deixe de orar, Aleluia. não deixe de buscar a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Se Aleluia. Deus falou para você deixar as redes do teu passado, deixe as redes do teu passado. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que diante de mim estão. Aleluia. Jesus olha para ti, jovem, nesta noite e diz assim: vem e segue-me. 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 Ah, mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, né? Não, vem e segue-me. Deus Porque tem algo nesse melhor. segue-me de Jesus tem coisas novas. Aleluia. Coisas novas. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus é Os fiel. discípulos viram muitos milagres que Jesus fez. Mortos ressuscitar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus ressuscitou Aleluia. mortos. Jesus curou leprosos. Levantou paralíticos. Aleluia. Jesus fez uma obra tremenda. Aleluia. O que ele preparou para Imagina um aqueles jovem olhando que para amam? tudo isso, dizendo assim: bah, é isso que eu quero para minha Glória a vida. Deus. O que ele preparou para aqueles que o amam? Aleluia. Aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não viu e não penetrou o coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos orar, irmão. Amém. Vamos estar orando, vamos estar despedindo então. Glória a Fazer Jesus. uma oração para aquelas pessoas que estão enfermas, até mesmo pedido aqui de pessoas que estão na UTI, e nós cremos que o nosso Deus é fiel e pode curar essa pessoa, como a palavra de Deus diz ali, que quando aquele homem centurião romano chega até Jesus, ele diz: Senhor, só me diz uma palavra e o meu criado será curado. Aleluia. E quando Jesus disse uma palavra, ele se maravilhou, ele disse: nem em Israel vi tanta fé assim como nesse homem. E através daquela palavra de Jesus salvou aquele homem. Aleluia. Amém? Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, Espírito Oh, Santo de aleluia. Deus, queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por esta tão grande oportunidade, Senhor, a qual o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, agora neste momento eu quero te pedir, Senhor, repreende toda a ação do diabo no mundo espiritual, Senhor. Deus, queima esses demônios, Senhor, que estão atormentando esse jovem, esta moça, este moço, meu Senhor, que não consegue deixar a rede, Pai. Ele não consegue te seguir, meu Senhor. Deus, salva, Senhor, esse moço, essa moça, Pai. Mostra que Tu é o Deus Todo-Poderoso, que liberta, meu Senhor, que transforma. Cura aqueles, Senhor, que estão na UTI, Senhor, na CTI, Senhor, aqueles que estão desenganados pela medicina. Assim nós queremos te agradecer, Senhor, por este programa abençoado e maravilhoso, pelas revelações da Tua palavra, Pai. Deus, guarda todos os jovens, Senhor, área Leopoldina, área Pinheiros, Senhor, toda a região subleste, Senhor, sub-região leste, os líderes, pastores, Senhor, meu Deus, o pastor Heraclides, pastor Leandro Dias, pastor Ovacir, Senhor, abençoa o nosso supervisor, Paulo Jair, e a todos, pastor Adriano Lincidone, nosso pastor presidente, pastor Humberto, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso lema é Deus na frente. Paz, oração e união. Deus na frente.